país, mas que poderia realmente me obrigar a vencer. Frequentemente considerada a melhor jogadora de futebol do mundo, Mia Hamm diz que sempre lhe perguntavam: Mia, qual é a coisa mais importante que uma jogadora de futebol deve ter? Sem hesitar, ela respondia: firmeza mental. E não estava falando de uma característica inata. Diante de 11 jogadoras dispostas a derrubar você, quando se sente cansada ou está machucada, quando os árbitros estão contra você, você não pode deixar que isso prejudique sua concentração. Como se faz isso? É preciso aprender a fazê-lo. Esse, diz Hamm, é um dos aspectos mais difíceis do futebol, e é com ele que tenho de lutar cada jogo e a cada treino. A propósito, Hamm se achava a melhor jogadora do mundo? Não. E por causa disso, diz ela, talvez um dia eu consiga ser. No esporte sempre há situações de ou vai ou racha quando o jogador tem de superar, ou então tudo estará perdido. O que é sucesso? Conclusão número 1. Para o de mindset de crescimento, sucesso significava fazer o melhor possível, aprender e se aperfeiçoar. Isso é exatamente o que encontramos nos campeões. Para mim, a alegria do atletismo nunca esteve ao fato de vencer, diz Jack Joyner-Kersee. Encontro tanta satisfação no processo quanto nos resultados. Não me importa perder, desde que veja que houve melhoria ou sinta que fiz o melhor que podia. Quando perco, volto aos treinamentos e trato de trabalhar mais. Essa ideia, a de que o sucesso pessoal se dá quando você faz o melhor que poderia para conseguir o melhor resultado possível, era fundamental na vida de John Wooden. Com efeito, diz ele, houve muitas partidas que me deram tanto prazer quanto os 10 campeonatos nacionais que ganhamos, simplesmente porque nos preparamos muito bem e jogamos muito de perto, de nosso nível de capacidade. Tiger Woods e Mia Hamm são dois competidores os mais tenazes que já existiram. Adoram vencer, mas para eles o mais importante é o esforço que fizeram, mesmo quando não venceram. Podem se orgulhar disso. McEnroe e Bean, não. Para as pessoas de mindset fixo, o sucesso tem a ver, pura e simplesmente, com a afirmação de sua superioridade, ser alguém que vale mais do que todos os ninguéms. Houve uma época, e confesso, diz McEnroe, em que eu me sentia tão grande que quase não conseguia passar pelas portas. Onde estão as palavras a respeito do esforço e da satisfação de ser o melhor para si mesmo? Não aparecem. Algumas pessoas não gostam de ensaiar, só querem representar. Outros gostam de treinar 100 vezes antes de jogar. Eu pertenço ao primeiro grupo. Lembre-se, no mindset fixo, o esforço não é motivo de orgulho, é algo que levanta dúvidas sobre talento. O que é fracasso? Conclusão número 2. As pessoas com mindset de crescimento consideraram os reveses motivadores. São informativos, eles nos fazem acordar. Somente uma vez, Michael Jordan tentou evitar o esforço. Foi no ano em que voltou aos Bulls, depois da temporada que passou jogando beisebol, e aprendeu a lição. Os Bulls foram eliminados das rodadas decisivas. Não se pode sair e achar que é possível voltar e dominar o jogo. Daqui em diante estarei física e mentalmente preparado. Suas palavras não poderiam ser mais verdadeiras. Os Bulls venceram o campeonato do NBA nos 3 anos seguintes. Michael Jordan abraçava seus fracassos. Com um efeito, em um de seus anúncios favoritos para a Nike, ele disse: errei mais de 1000 arremessos à cesta, perdi quase 300 partidas, 26 vezes os companheiros confiaram em mim para o arremesso final, que poderia decidir o jogo e eu errei. Podem ter certeza de que cada vez ele voltou ao ginásio e treinou jogada 100 vezes. Eis como reagiu o grande jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar quando foi proibida nos jogos universitários, sua jogadora preferida, a bola enterrada na cesta. Mais tarde isso foi novamente permitido. No mindset fixo, as adversidades o engessam. John McEnroe nunca conseguiu suportar a ideia de perder. Ainda pior era perder para um amigo ou parente. Isso faria menos especial. Por exemplo, torceu desesperadamente para que seu amigo Peter perdesse no jogo final em Maui, depois que Peter o vencera numa rodada anterior. Queria tanto esse resultado que não conseguiu assistir a partida. Em outra ocasião, jogou contra seu irmão Patrick numa final em Chicago e disse a si mesmo: meu Deus, se perder para o Patrick será o fim, vou me atirar da torre. Eis como o fracasso motivava. Em 1979, ele jogou duplas mistas no torneio de Wimbledon. Não jogou duplas mistas durante os 20 anos seguintes. Por quê? Ele e sua parceira perderam 3 sets consecutivos. Além disso, por 2 vezes, McEnroe teve o saque quebrado. Mas isso não aconteceu com nenhum dos demais jogadores, nem mesmo uma vez. Essa foi a vergonha final. Eu disse: chega, não vou jogar mais. Não suporto isso. Assumir o controle do sucesso. Conclusão número 3. As pessoas de mindset de crescimento nos esportes dominam os processos que levam ao sucesso e que conservam. Porque a habilidade de Michael Jordan não pareceu diminuir com a idade? Já mais velho, ele perdeu energia e agilidade, mas, para compensar, esforçou-se ainda mais em seu condicionamento e em sua movimentação, como o arremesso e salto em meia volta e o célebre arremesso na trajetória descendente. Começou na liga como enterrador e saiu como o jogador mais completo de todos os tempos. Tiger Woods também dominou o processo. O golfe é como uma amante fugidia. Quando pensamos que a conquistamos, ela certamente nos abandonará. O famoso técnico Butch Harmon diz que o swing no golfe é a coisa mais difícil de ser aperfeiçoada no esporte. Na prática, não se pode repetir completamente um swing confiável. É sempre uma obra inacabável. Por isso, mesmo os maiores astros do golfe não ganham sempre, e pode até passar muito tempo sem ganhar, como aconteceu com Woods, mesmo no auge de sua carreira. E é também por essa razão que é fundamental dominar o processo. McEnroe não falava muito em assumir o controle quando estava no auge, pouco falou em aperfeiçoar seu jogo para manter-se em primeiro lugar. Quando jogava mal, ouviu-se muita pouca análise, a não ser para encontrar um culpado e reflexão sobre si mesmo. Por exemplo, durante parte do ano de 1982, ele não se saiu tão bem quanto ele esperava, e disse: aconteceram pequenas coisas que me tiraram do jogo habitual durante várias semanas a cada vez e me impediram de dominar os torneios. Sempre vítima de forças externas, por que não assumiu o controle e aprendeu a manter um bom desempenho apesar delas? Não é isso que faz o mindset fixo? Na verdade, em vez de combater essas forças ou resolver seus problemas, ele diz que preferiria praticar um esporte de equipe para poder esconder suas deficiências. Quando você não está no ponto máximo, é muito mais fácil disfarçar isso num esporte de equipe. O que significa ser uma estrela? O craque do time tem menos responsabilidades do que os demais jogadores? Seu papel é somente jogar bem e ganhar jogos? Ou o craque tem mais responsabilidade do que os outros? O que acha Michael Jordan? Em nossa sociedade, às vezes é difícil conseguir desempenhar um papel em vez de tentar ser superestrela, diz Jordan.
O talento de um super craque é capaz de ganhar jogos, mas os campeonatos são conquistados pela equipe. O técnico Joan Wooden afirma ter sido mediano, tanto em tática quanto em estratégia. Mas como fez para ganhar 10 campeonatos nacionais? Uma das principais razões, diz ele, é que sabia como fazer os jogadores desempenharem determinados papéis como parte de uma equipe. Creio, por exemplo, que eu poderia ter feito Karen o maior cestinha da história universitária. Poderia ter conseguido fazendo isso fazendo o time jogar centrado nessa capacidade que ele tinha. Mas teríamos ganhado campeonatos nacionais enquanto ele esteve na Universidade de Los Angeles? Nunca. No mindset fixo, os atletas querem ver seu talento reconhecido. Isso significa agir como superestrela e não simplesmente como membro da equipe. Mas, como aconteceu com Pedro Martinez, essa atitude prejudica as vitórias importantes que eles desejam conseguir. A história de Patrick Ewing é reveladora, porque ele poderia ter sido um dos grandes nomes do basquete, no ano em que foi um dos candidatos à escolha por parte dos clubes profissionais e era de longe o jogador mais cobiçado. A sorte coube à equipe dos Knicks de Nova York, que ficaram felizes em acrescentar o Ewing ao time. Agora tinham torres gêmeas, Ewing e Bill Cartwright, o pivô central, bom de cesta, ambos com 2,10 de altura, tinham a oportunidade de tornar uma equipe verdadeiramente excepcional. Todo esporte é um esporte de equipe. Na verdade, praticamente todos os esportes são, de alguma forma, de certa forma, esportes de equipe. Até mesmo nos esportes individuais como tênis ou golfe, os grandes atletas possuem uma única equipe. Técnicos, treinadores, coaches, gerentes, mentores. Compreendi isso quando li a respeito de Diana Niad, detentora do recorde feminino de natação em mar aberto. Que esporte poderia ser mais solitário do que a natação? Bem, talvez você precise de um barco a remo para acompanhá-la e certificar-se que tudo vai bem. Quando Niad traçou seu plano, o recorde de natação em mar aberto, tanto para homens quanto para mulheres, era de 96 quilômetros. Ela queria chegar a 160. Depois de meses de trabalho árduo, considerou-se pronta, mas foi acompanhada por uma equipe de assistentes. Mergulhadores, especialistas da NASA, lhe davam conselhos sobre nutrição e resistência física. Ela precisava de 1.100 calorias por hora e perdeu 13 quilos no trajeto. E treinadores que conversavam com ela durante incontroláveis calafrios, náuseas, alucinações e desespero. Seu novo recorde era de 165,957 quilômetros. Seu nome estava no livro dos recordes, mas para isso foram necessárias 51 outras pessoas. Ouvindo os mindsets. É possível perceber os mindsets já nos jovens atletas, basta prestar atenção. Estamos em 2004 e Stiles é a nova estrela da equipe feminina de basquete da Universidade Duke, onde com 1,92 de altura, joga na posição de atacante. No seu armário de material esportivo há uma foto do pai James Kick Stiles para motivá-la, mas a foto não é uma homenagem a ele, diz a jornalista esportiva. Está ali para lembrar o que ela não deseja ser. Nos anos 1980, Kick Stiles era um pugilista competitivo. Em 1981, disputava o título de campeão mundial dos pesos pesados. Em 1985, estava no filme A Cor da Púrpura como pugilista. Em 1986 foi o primeiro lutador que conseguiu sustentar uma luta inteira, 10 rounds contra Mike Tyson. Mas nunca chegou ao topo. Disse Stiles que está no último ano da universidade. Este é o ano em que temos de ganhar o campeonato nacional. Sinto que poderei ser um fracasso? Eu me sentiria regressando ao passado para treinar, terminar como meu pai, um ninguém. Ora, isso é a síndrome alguém-ninguém. Se eu vencer, serei alguém. Se perder, serei ninguém. A raiva de Stiles contra o pai pode ser justificada, porque ele abandonou quando ela era criança. Mas esse modo de pensar acaba por prejudicá-la. Talvez ninguém mais possua essa combinação de tamanho físico, habilidade, rapidez e visão no basquete universitário feminino, diz Bernstein. Mas poucos diriam que Stiles é melhor do que as duas jogadoras do país, Diana Taurasi, de Connecticut, e Alana Beard, de Duke. O desempenho de Stiles frequentemente desmente sua capacidade. O fato de que as pessoas tenham grandes expectativas em relação a ela e queiram que jogue melhor que lhe causa frustração. Sinto-me como se tivesse de entrar na quadra e fazer um triplo dobrado, marcar 2 algarismos no total de pontos, nos rebotes e nos passes. Enterrar a bola em 360 graus, para que as pessoas digam, porra, ela não é tão ruim assim. Não creio que as pessoas desejam o impossível, mas simplesmente querem vê-la utilizar ao máximo do seu grande talento. Creio desejarem que desenvolva a capacidade necessária para atingir seus objetivos. Preocupar-se em acabar sendo ninguém não é uma atitude que motiva e sustenta os campeões. Embora seja difícil, talvez Stiles devesse admirar o pai por haver tentado triunfar, em vez de desprezá-lo por não haver conseguido. Ser alguém não depende de ganhar ou perder, é ser alguém que buscou a vitória com tudo que tinha. Se você se dedicar com todo o seu ser, e se Stiles não apenas nos jogos, mas também nos treinos, você já será alguém. Desenvolva seu mindset. Há esportes em que você sempre se considerou incompetente? Bem, talvez você seja, talvez não. Não é algo que você possa saber sem ter se esforçado muito. Alguns dos melhores atletas do mundo não começaram como fenômenos. Se você tem paixão por um esporte, esforce-se para ver o que acontece. Às vezes ter um dom fenomenal é uma maldição. Esses atletas permanecem no mindset fixo e não lidam bem com a adversidade. Há algum esporte em que tudo parecia ser fácil até que de repente você se chocou com uma barreira? Procure adotar um mindset de crescimento e tente novamente. Caráter é um conceito importante no mundo dos esportes. Pense nas vezes em que você teve de buscar forças no fundo de si, em jogos difíceis. Pense nos campeões de mindset de crescimento mencionados neste capítulo e em como conseguem fazê-lo. O que você pode fazer da próxima vez para ter certeza de que seu mindset de crescimento nos momentos de dificuldade? Os atletas de mindset de crescimento encontram o sucesso no aprendizado e no aperfeiçoamento, e não apenas na vitória. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais recompensas os esportes trarão, para você e para seus companheiros. Capítulo 5. Negócios, Mindset e Liderança. A Aeron e o Mindset do Talento. Em 2001, uma notícia sacudiu o mundo empresarial. A Aeron, exemplo de firma de sucesso, a empresa do futuro, havia naufragado. O que aconteceu? Como uma promessa tão espetacular pode se transformar em desastre monumental? Teria sido incompetência? Teria sido corrupção? Foi o Mindset. Segundo Malcolm Gladwell, num artigo da revista New Yorker, as empresas norte-americanas passaram a ter obsessão pelo talento. Com efeito, os gurus da McKinsey & Company, a principal firma de consultoria em gestão no país, afirmavam que o sucesso empresarial nos tempos atuais exigia o mindset do talento. Assim como há talento nato nos esportes, diziam eles, há também talento nato para os negócios. Assim, como os clubes esportivos contratam talentos fenomenais por enormes somas de dinheiro, as empresas também não deveriam conter as despesas no recrutamento de talentos, pois essa é a arma secreta, a chave para vencer os concorrentes. Gladwell escreveu, esse mindset do talento
é a nova ortodoxia do mundo dos negócios nos Estados Unidos. Ele definiu a cultura institucional da Aeron e semeou sua ruína. A Aeron recrutou grandes talentos, pessoas com títulos extraordinários, o que não é propriamente negativo. Pagava-se muito bem, o que não é condenável. Mas, confiando exclusivamente no talento, a Aeron fez algo fatal. Ao criar uma cultura de que adorava o talento, a Aeron obrigou seus funcionários a agir como se fossem extraordinariamente talentosos. Basicamente, obrigou-os a adotar um mindset fixo. E já conhecendo isso muito bem, sabemos por nossos estudos que pessoas de mindset fixo não reconhecem suas deficiências nem as corrigem. Lembram do estudo em que entrevistamos alunos da Universidade de Hong Kong, na qual tudo é em inglês? Os alunos de mindset fixo se preocupavam tanto em não parecer deficientes que se recusaram a seguir um curso para aperfeiçoar o seu inglês. Não viviam em um mundo psicológico no qual pudessem correr esse risco. E lembram-se de como induzimos estudantes a adotar o mindset fixo, elogiando sua inteligência como fez a Aeron com seus funcionários extraordinários? Mais tarde, depois de lhes apresentar alguns problemas difíceis, pedimos aos alunos que escrevessem uma carta a alguém em outra escola, descrevendo suas experiências em nosso estudo. Ficamos chocados ao ler suas cartas. Quase 40% deles mentiram sobre suas notas que tinham tirado. E sempre para mais. O mindset fixo havia tornado a deficiência intolerável. Gladwell concluiu que as pessoas que vivem no ambiente que as valoriza pelo seu talento nato têm grave dificuldade com qualquer ameaça à sua imagem. Elas não seguem um caminho que resolva o problema, não enfrentam os investidores e o público, admitindo que estavam erradas, preferem mentir. Obviamente, uma empresa incapaz de se corrigir não pode prosperar. Se a Aeron foi vítima de seu mindset fixo, podemos concluir que as empresas que prosperam têm mindset de crescimento? Vejamos. Organizações que crescem. Jim Collins se dispôs a descobrir por que algumas empresas passam de boas a excelentes, o que lhes terá permitido dar o salto para a grandeza, e assim permanecerem enquanto outras empresas semelhantes continuaram simplesmente sendo boas. Para encontrar a resposta a essa pergunta, ele e sua equipe de pesquisa desenvolveram um estudo de 5 anos. Selecionaram 11 empresas cujos dividendos haviam aumentado extraordinariamente em relação a outras do mesmo ramo, e que mantiveram essa diferença durante pelo menos 15 anos. Compararam cada uma delas com outra do mesmo tipo de atividade que possuía recursos semelhantes, mas que não conseguira dar o mesmo salto. Estudaram também um terceiro grupo de empresas, as que tinham passado de boas a excelentes, mas não se mantiveram no mesmo patamar. O que diferenciava as empresas progressistas das demais? Havia diversos fatores importantes, como relata Collins em seu livro Empresas Feitas para Vencer, mas um que era absolutamente crucial: o tipo de líder que em todos os casos havia levado a firma à excelência. Não eram os tipos carismáticos, místicos, que destilavam ego e talento autoproclamado. Eram pessoas discretas, que faziam perguntas constantemente e tinham coragem de enfrentar as respostas mais brutais, isto é, olhar de frente os fracassos, inclusive os próprios, sempre mantendo a fé no sucesso final. Isso parece familiar? Collins especula sobre os motivos pelos quais esses líderes possuíam tais qualidades específicas, porque essas qualidades se juntavam daquela forma com que eles chegam a adquiri-las. Mas nós sabemos, eles tinham mindset de crescimento. Acreditavam no desenvolvimento humano. Suas características são as seguintes: não estão sempre tentando provar que são melhores do que os demais. Por exemplo, não consideram que a hierarquia correta comece com eles próprios no topo. Não reivindicam créditos pela contribuição de outras pessoas, nem prejudicam as demais a fim de parecerem poderosos. Em vez disso, estão sempre tentando melhorar, cercam-se de pessoas mais capazes e conseguem enfrentam diariamente seus próprios erros e deficiências e procuram saber com franqueza quais as qualificações de que eles mesmos e suas empresas necessitarão no futuro. Por causa disso, podem progredir com uma confiança baseada em fatos e não como resultado de fantasias a respeito de seu talento. Collins relata que Alan Hutzel, CEO da gigantesca cadeia de comércio de aparelhos eletrônicos Circuit City, organizou debates entre os membros da diretoria. Em vez de simplesmente procurar impressionar os diretores, utilizou-os para aprender. Juntando também os executivos, ele discutiu, questionou e investigou até obter, aos poucos, um panorama mais claro sobre o ponto em que se encontrava a empresa e para onde deveria ir. Eles costumavam me chamar de promotor público, porque eu me concentrava em uma única pergunta, diz Woodsell a Collins. Sabe, como um bulldog, eu não existia até entender. Por quê? Por quê? Por quê? Woodsell se considerava um cavalo de arado, um trabalhador esforçado, um homem normal, mas assumiu uma empresa prestes a falir e durante os 15 anos seguintes transformou-a numa empresa que deu aos seus acionistas maior rendimento total que qualquer outra firma da Bolsa de Nova York. Um estudo sobre mindset e decisões gerenciais. Robert Wood e Albert Bandura realizaram um estudo fascinante com os alunos de graduação em administração de empresas, muitos dos quais possuíam experiência de gerência. No estudo, criaram gerentes tipo Aeron e tipo Hutzel, colocando as pessoas em diferentes mindsets. Wood e Bandura deram a esses líderes empresariais em formação uma tarefa complexa de gerência, na qual eles tinham que dirigir uma organização simulada, uma empresa de móveis. Nessa tarefa computadorizada, tinham de colocar os funcionários nos lugares certos e motivá-los, a fim de descobrir a melhor forma de fazê-lo. Era preciso rever constantemente suas decisões, baseando-as nas informações que recebiam sobre a produtividade da empresa. Os pesquisadores dividiram os alunos em 2 grupos. Um deles percebeu que o mindset fixo. Disseram-lhes que a tarefa era destinada a medir suas capacidades básicas subjacentes. Quanto maior a capacidade, melhor o desempenho. O outro grupo recebeu o mindset de crescimento. Afirmaram-lhes que a capacidade gerencial de se desenvolvida como uma prática e que a tarefa lhe daria a oportunidade de cultivar suas aptidões. O encargo era difícil, porque foram dados aos estudantes padrões elevados que teriam de satisfazer. Eles não conseguiriam, especialmente nas primeiras tentativas. Assim como eram os do grupo de mindset fixo, não aprenderam com seus erros.
Mas os de mindset de crescimento continuaram a aprender, sem se preocupar com a avaliação ou com a proteção de suas capacidades fixas. Encararam diretamente os seus erros, utilizavam as informações recebidas e alternavam suas estratégias quando necessário. Tornaram-se cada vez mais competentes para compreender como distribuir a motivação de seus empregados, e a produtividade cresceu. Na verdade, terminaram muito mais produtivos do que os de mindset fixo. Mais do que isso, ao longo dessas tarefas bastante pesadas, conservaram uma saudável confiança. Funcionaram como Alan Hutzel. Liderança e o mindset fixo. Ao contrário de Alan Hutzel, os líderes das empresas usadas por Collins como comparação demonstraram claramente todos os sintomas do mindset fixo. Líderes que tinham mindset fixo, como em geral as demais pessoas com o mesmo tipo de mindset, vivem num mundo em que alguns são superiores e outros inferiores. Precisam constantemente afirmar sua superioridade e a empresa nada mais é do que uma plataforma para esse fim. Tipicamente, os líderes das empresas usadas como comparação se preocupavam com sua reputação de grandeza pessoal. Tanto que com frequência preparavam a falência da firma quando seu tempo na direção terminava. Assim diz Collins, afinal, haverá melhor prova de sua grandeza pessoal do que falência da firma depois que você a deixa? Em mais de 2/3 desses líderes, os pesquisadores reconheceram um ego pessoal de proporções gigantescas, que apressava a ruína da empresa ou a mantinha lá embaixo no ranking. Um desses líderes foi Lee Iacocca, chefe da Chrysler, que conseguiu uma miraculosa recuperação para a companhia e depois passou tanto tempo acariciando sua fama na segunda metade de sua gestão que a Chrysler resvalou novamente para a mediocridade. Muitas dessas companhias usadas como comparação funcionavam segundo o modelo que Collins batizou de um gênio com 1000 ajudantes. Em vez de formar uma equipe extraordinária de gerentes, como as empresas que passavam de boas excelentes, elas operavam segundo a premissa do mindset fixo, de que os grandes gênios não precisam de grandes equipes, precisam apenas de subordinados para executar suas ideias brilhantes. Não se esqueçam de que esses grandes gênios tampouco querem grandes equipes. Pessoas de mindset fixo desejam ser os únicos manda-chuvas, para que, ao se compararem com o que estão à sua volta, se sintam superiores. Em várias autobiografias de CEOs que li, pouco encontrei sobre programas de aprendizado ou de desenvolvimento dos funcionários. Em todas as autobiografias de CEOs com mindset de crescimento, sempre há uma profunda preocupação com o desenvolvimento pessoal e uma extensa discussão sobre o assunto. Finalmente, com a Aeron, os gênios se recusavam a olhar as próprias deficiências. Collins nos conta que a cadeia de distribuição de gêneros alimentícios Kroger, que progredia de boa a excelente, encarou de forma valente os indícios de problemas dos anos 1970, que mostravam a extinção dos mercadinhos. Enquanto isso, sua congênere A&P, que já foi a maior organização varejista do mundo, fechou os olhos. Por exemplo, a A&P abriu um novo tipo de loja, uma super loja, que parecia ser mais bem sucedida do que o tipo antigo, mas logo fechou. Não quiseram saber daquilo. Em contraste com a Kroger, eliminou e modificou todas as lojas isoladas que não se ajustavam ao novo modelo de superloja e no final dos anos 1990 tornou-se a principal cadeia de venda de alimentos do país. CEOs e o grande ego. Como CEO e grande ego pode ter se tornado sinônimos? Se as pessoas mais discretas de mindset de crescimento são as verdadeiras impulsionadoras da indústria, por que tantas empresas procuram líderes místicos, ainda que possam se mostrar mais dedicados a si mesmos do que à empresa? A culpa é de Iacocca. Segundo James Surowiecki, num artigo da Slate, a ascensão de Iacocca mudou as empresas norte-americanas. Antes deles, os tempos dos grandes chefes e magnatas pareciam ultrapassados. Na concepção do público, o CEO de uma empresa era um engravatado, bem tratado e bem pago, mas essencialmente inexpressivo e sem personalidade definida. Com Iacocca isso mudou. Os jornalistas começaram a dar a executivos apelidos como o próximo JP Morgan ou o próximo Henry Ford, e os executivos do mindset fixo começaram a querer se ajustar a esses rótulos. Surowiecki chega a atribuir a essa mudança os recentes escândalos, pois à medida que essa tendência prosseguia, os CEOs foram se tornando super-heróis. Mas as pessoas que cultuam seu ego e buscam a próxima oportunidade de promover sua imagem não são as mesmas que impulsionam a saúde duradoura das empresas. Talvez Iacocca seja apenas um indivíduo carismático e esteja levando a culpa pelo declínio da civilização. Isso é justo? Vamos olhá-lo mais de perto, e também outros CEOs de mindset fixo, Albert Dunlap, da Scott Paper e da Sunbeam, Jerry Levin e Steve Case, da All Time Warner, e a Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, da Aeron. Veremos que todos começam com a crença de que algumas pessoas são superiores, todos sentem a necessidade de provar e exibir a própria superioridade, todos utilizam seus subordinados para alimentar essa necessidade, em vez de promover o desenvolvimento dos funcionários, e todos acabam sacrificando suas empresas em função disso. O mindset fixo nos ajuda a compreender de onde vêm os egos gigantescos, como funcionam e por que acabam derrotando a si mesmos. Líderes de mindset fixo em ação. Iacocca, eu sou um herói. Warren Bennis, guru no tema da liderança, estudou os grandes líderes empresariais. Eles afirmaram que sua intenção não era serem líderes. Não estavam interessados em se provar. Simplesmente fizeram aquilo de que gostavam, com um tremendo ímpeto e entusiasmo, e deu no que deu. Iacocca não era assim. Claro, amava a indústria automobilística, porém, mais do que isso, ansiava ser um manda-chuva na Ford. Queria a todo custo obter a aprovação de Henry Ford II e adorava os aspectos régios de seu cargo. Essa era a medida pela qual se avaliava, as coisas que proviam que ele era alguém. Usei a palavra régios de propósito. Iacocca nos diz que a Casa de Vidro, como é conhecida a matriz da Ford, era um palácio, e Henry Ford era o rei. Mais do que isso, se Henry Ford era o rei, eu era o príncipe herdeiro. Eu era o protegido especial da sua majestade. Todos nós tínhamos uma boa vida na corte real. Participávamos de algo melhor do que a primeira classe, a classe real. Havia garçons vestidos de paletós brancos em serviço o dia inteiro e almoçávamos junto no restaurante dos executivos. Diariamente vinham de avião da Inglaterra filé de linguado.
E a Coca realizou grandes coisas na Ford, como a concepção e a promoção do modelo Mustang, e sonhava em suceder Henry Ford como CEO da empresa. Mas Ford tinha outros planos, e, para grande raiva e assombro de Iacocca, finalmente o obrigou a sair. É interessante notar que Iacocca ficou chocado e nutriu uma ira duradoura contra Henry Ford. Afinal, ele vira Ford despedir executivos graduados. E ele próprio, Iacocca, também despedira muito deles. Conhecia o jogo das grandes corporações. Mesmo assim, seu mindset fixo lhe tolhia a visão. Sempre conservei a ideia de que eu era diferente. Que, de alguma forma, eu era mais inteligente. Ou tinha mais sorte do que o resto. Nunca pensei que aquilo fosse acontecer comigo. Grifo meu. A crença de sua aparente superioridade o cegara. Revelou-se, então, outro lado do mindset fixo. Ficou pensando se Henry Ford descobrir alguma deficiência nele. Talvez não fosse realmente superior, e por isso não podia pedir para sair. Anos mais tarde, sua segunda mulher lhe disse que se conformasse. Você não imagina o favor que Henry Ford lhe fez. Ser despedido da Ford levou você à grandeza. Você está mais rico, mais famoso e mais influente por causa de Henry Ford. Agradeça a ele. Poucos anos depois, ele se divorciou dela. Assim, o rei que o definira como competente e valioso, agora o rejeitava por ter falhas. Com energia feroz, Iacocca lançou-se na imensa tarefa de salvar as aparências, e junto com elas, a Chrysler Motors. A Chrysler, que já tinha sido uma próspera rival da Ford, estava à porta da morte, mas Iacocca, como novo CEO, tratou rapidamente de contratar as pessoas certas, lançar novos modelos e agir junto ao governo para obter empréstimos salvadores. Poucos anos depois de sua saída humilde da Ford, conseguiu escrever uma autobiografia triunfante nela declarar: "Hoje, eu sou um herói." Em pouco tempo, entretanto, a Chrysler estava novamente em dificuldade. O mindset fixo de Iacocca não descansava. Ele precisava provar sua grandeza, a si mesmo, à Ford e ao mundo. Sempre mais e mais. Passava horas em que deveria estar trabalhando para a empresa fazendo coisas que promoveriam sua imagem, e gastou dinheiro da empresa com coisas que impressionariam Wall Street e aumentariam o valor das ações da Chrysler. Mas fez isso em vez de investir em novos projetos de automóveis ou de aperfeiçoamentos industriais, que manteriam a empresa rentável ao longo prazo. Também se preocupava com a história, com a maneira pela qual seria julgado e lembrado, mas não direcionava seus recursos de maneira pela qual seria julgado, e a preocupação, muito pelo contrário. Segundo um de seus biógrafos, preocupava-se com a possibilidade que seus subordinados obtivessem crédito por novos projetos bem-sucedidos, e por isso hesitava em aprová-los. Quando a Chrysler começou a ter problemas, receou que seus subordinados fossem considerados os novos salvadores, e tratou de livrar deles. Temia ser apagado da história da Chrysler, e por isso aferrou-se desesperadamente ao cargo, até muito tempo depois de já ter perdido a eficácia. Iacocca teve uma oportunidade de ouro para fazer diferença, deixar um importante legado. A indústria norte-americana de automóveis enfrentava o maior desafio de todos os tempos. Os carros japoneses importados conquistavam o mercado do país. Era simples, tinha melhor aparência e funcionava melhor. Os funcionários da Iacocca haviam estudado detalhadamente a Honda e fizeram excelentes sugestões a ele. Mas, em vez de aceitar o desafio e produzir automóveis melhores, Iacocca, atolado em seu mindset fixo, respondia com críticas e desculpas. Passou à ofensiva, proferindo raivosos comentários contra os japoneses e exigindo que o governo norte-americano impusesse tarifas e cotas que os detivessem. Num editorial contra Iacocca, o New York Times advertiu: a solução está em fabricar carros melhores nesse país, e não em justificativas coléricas contra o Japão. Iacocca tampouco se firmava como líder de seus operários. Na verdade, se encolhia, passando a ser o tirano isolado, mesquinho e punitivo que acusaram Henry Ford de ser. Não apenas despedia os que criticavam, mas pouco fazia para recompensar aqueles que tanto se sacrificavam para salvar a empresa. Mesmo quando estava obtendo lucros, não parecia ter muito interesse em compartilhá-los com eles. Os salários continuaram baixos e as condições de trabalho precárias. No entanto, quando a Chrysler entrou novamente em crise, ele manteve seu estilo opulento de vida. Gastou $2 milhões para reformar a suíte da empresa em Waldorf, em Nova York. Finalmente, enquanto ainda havia tempo para salvar a Chrysler, a diretoria encontrou uma forma de facilitar sua saída. Deram-lhe uma voltuosa aposentadoria, encheram-no de opções para a compra de ações e mantiveram muito de seus privilégios de executivo. Mas ele ficou fora de si de tanta raiva, em especial porque seu sucessor aparentemente geria bem a companhia. Assim, procurando recuperar o trono, juntou-se uma tentativa hostil de apropriação, que punha em risco o futuro da Chrysler. Não deu certo, mas confirmou-se a suspeita de que ele colocava seu ego à frente do bem-estar da empresa. Iacocca vivia no mindset fixo. Embora tivesse começado amando a indústria automobilística e tendo ideias originais, a necessidade de provar sua superioridade passou a dominar seu prazer e sua criatividade, acabando por anulá-los. À medida que o tempo passava e ele reagia cada vez menos aos desafios apresentados pelos competidores, recorreu às armas principais do mindset fixo: culpar os outros, encontrar justificativas e afastar críticos e rivais. E, como frequentemente acontece no mindset fixo por causa de todas essas coisas, Iacocca perdeu o reconhecimento que tanto ambicionava. Quando os estudantes são reprovados ou os atletas perdem o jogo, compreendem que pisaram na bola, mas o poder dos CEOs lhe permite criar um mundo que funciona noite e dia para satisfazer suas necessidades de reconhecimento. Permite-se que cerquem unicamente das boas políticas sobre seu desempenho e sobre o sucesso da empresa, sem se importarem com os sinais de perigo. Isso, como sabemos, é a doença do CEO, um dos riscos do mindset fixo. Andei pensando ultimamente se Iacocca se recuperou da doença do CEO. Ele está arrecadando dinheiro e dando muito do seu para pesquisas pioneiras sobre diabetes. Trabalha no desenvolvimento de veículos que respeitem o meio ambiente. É possível que, livre da tarefa de procurar se afirmar, agora esteja interessado nas coisas a que realmente dá valor. Albert Dunlap. Sou um superastro. Albert Dunlap salvou empresas moribundas, embora eu não esteja certa de que salvar seja a palavra mais adequada. Ele não as preparou para prosperar no futuro. Ergueu-as a um ponto em que podia vendê-las com lucro.
despedindo, por exemplo, milhares de trabalhadores. E realmente ganhou dinheiro. Conseguiu $100 milhões ao reformar e vender a Scott Paper. 100 milhões por pouco mais de 1 ano e meio de trabalho. Se eu mereci isso? É claro que sim. Sou um superastro em meu campo de atividade, assim como Michael Jordan no basquete e Bruce Springsteen no rock and roll. E a Coca ainda falava em dar importância ao trabalho de equipe, ao papel dos pequenos funcionários e outras coisas boas. Albert Dunlap nem sequer fingia. Se você é um homem de negócios, está nisso com um único objetivo: ganhar dinheiro. Ele conta com orgulho um incidente ocorrido numa reunião com funcionários da Scott Paper. Uma mulher se levantou e perguntou: agora que a empresa está se recuperando, podemos voltar a fazer as doações? Ele respondeu: se você quiser dar do seu bolso, é problema seu, e eu a incentivo a fazê-lo, mas essa empresa existe para ganhar dinheiro. A resposta em uma palavra é não. Estou aqui para dizer que o mundo dos negócios não trata de dinheiro, mas mesmo assim, quero perguntar por que Dunlap se preocupava tanto com ele. Deixemos que ele responda. Progredir no mundo se tornou para mim uma questão de amor próprio, como uma criança que procurava provar que vale alguma coisa. Até hoje, continuo a achar que tenho que me provar e voltar a me provar. E, se ele precisa pôr-se à prova, precisa de uma medida. A satisfação dos empregados, a responsabilidade comunitária e as contribuições para a caridade não são boas medidas. Não podem ser reduzidas a um número que represente o valor a ela atribuir a si mesmo, mas os lucros dos acionistas podem. Em suas próprias palavras, o termo mais ridículo que se ouve hoje em dias de reuniões de diretoria é stakeholders. A palavra se refere aos empregados, à comunidade e a outras firmas, como fornecedores, com as quais uma empresa trata. Não se pode medir o sucesso por meio do interesse de um grande grupo de pessoas que de algum modo dependem da empresa, mas pode-se medir o sucesso por meio da forma pela qual esse grupo progride. O percurso de longa distância não despertava o interesse de Dunlap. A tarefa de realmente aprender tudo a respeito de uma empresa e encontrar modo de fazê-la crescer não lhe dava a sensação de ser um super-herói. Eu acabava ficando entediado em todos os lugares onde estivesse. Em seu livro, há um capítulo inteiro intitulado Como Impressionar os Analistas, mas não há nenhum que diga como se faz uma empresa funcionar. Em outras palavras, tudo se resume a Dunlap dando provas de sua genialidade. Em 1996, Dunlap assumiu o controle da Sunbeam. Em seu típico estilo Al com motosserra, ele fechou ou vendeu 2/3 das fábricas da Sunbeam e despediu metade dos 12 mil funcionários. Ironicamente, as ações da Sunbeam subiram tanto que isso acabou com seu plano de vender a empresa. Era cara demais para ser comprada. Agora ele tinha de administrar a firma. Agora tinha de fazer como se fosse rentável, ou pelo menos que parecesse rentável. Mas, em vez de consultar sua equipe ou descobrir o que era possível fazer, ele inflou as receitas, despediu os que questionavam e ocultou a situação cada vez mais difícil da empresa. Menos de 2 anos depois do estrelato autoproclamado em seu livro, e 1 ano após uma revisão ainda mais auto-elogiosa, Dunlap não resistiu e foi demitido. Quando saiu da Sunbeam, estava sendo investigada pela Comissão de Títulos e Valores e se esperava uma declaração de inadimplência técnica de um empréstimo bancário de $1,7 bilhão. Dunlap nada entendeu sobre Michael Jordan ou Bruce Springsteen. Esses superastros chegaram ao topo e lá permaneceram por muito tempo, porque estavam sempre se auto-analisando, enfrentavam os desafios e continuavam a crescer. Dunlap se achava inerentemente superior e por isso preferiu não aprender o que poderia tê-lo ajudado a ter sucesso. Os mais inteligentes da sala. Sim, parece que a história rumou inevitavelmente de Iacocca aos magnatas da década de 1990. E ninguém exemplifica isso melhor do que Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, os chefões da Enron. Ken Lay, fundador da empresa, chairman e CEO, considerava-se um grande visionário. Segundo Bethany McLean e Peter Elkin, autores de The Smartest Guys in the Room, os mais inteligentes da sala, Lay desprezava as pessoas que faziam a empresa funcionar. Tratava com desdém Rich Kinder, presidente da Enron. Arregaçava as mangas e tentava fazer com que a empresa atingisse suas metas. Kinder era quem tornava possível o estilo de vida principesco de Lay. Era também o único nas altas esferas da firma que constantemente perguntava se estavam enganando a si mesmo. Estaremos fumando nossa própria maconha? Estaremos bebendo nosso próprio whisky? Naturalmente, seus dias estavam contados, mas, à sua maneira sensata e astuta ao partir, ele conseguiu comprar o único ativo da Enron que tinha um valor intrínseco, os dutos de energia, que a empresa via com desprezo. Na metade de 2003, a empresa de Kinder tinha um valor de mercado de $7 bilhões. Embora tivesse concentrado na visão que tinha de si mesmo e na maneira opulenta pela qual queria sustentá-la, Lay desejava ser considerado um homem bom e reflexível, com uma doutrina de respeito e integridade. Mesmo quando a Enron alegremente consumia a vida de suas vítimas, ele escreveu para sua equipe: a rudeza, a insensibilidade e a arrogância não têm lugar aqui. Trabalhamos com clientes e possíveis clientes de maneira aberta, honesta e sincera. Assim como Iacocca e outros, a percepção em geral, a percepção de Wall Street era absolutamente importante. A realidade? Nem tanto. Junto à lei estava Jeff Skilling, sucessor da Rich Kinder, como presidente e chefe de operações e, mais tarde, CEO. Skilling não era apenas inteligente. Ele se dizia ser a pessoa mais inteligente que conheci, de um brilho incandescente. No entanto, utilizava a capacidade mental não para aprender, mas para intimidar. Quando se achava mais inteligente do que os outros, o que acontecia quase sempre, tratava-os rudemente. Qualquer pessoa que discordasse dele simplesmente não era suficientemente inteligente para sacar. Um co-CEO com excelente habilidade gerencial foi chamado certa vez para ajudá-lo, numa época difícil da vida de Skilling, mas esse o tratou com desprezo. Ron não sacou. Quando analistas financeiros ou corretores de Wall Street procuravam pressionar Skilling para que fosse além de suas explicações ligeiras, ele os tratou como se fossem burros. Bem, isso é tão evidente. Como é que vocês não entendem? Na maioria das vezes, os homens de Wall Street, sempre preocupados com seus próprios intelectos, fingiam compreender. Na qualidade de gênio da empresa, Skilling tinha confiança absoluta em suas ideias. Considerava-as tão boas que achavam que a Enron deveria proclamar lucros tão logo ele e os seus auxiliares tivessem as ideias que deveriam
deveriam gerar esses lucros. Essa é uma extensão radical do mindset fixo. Meu gênio não apenas me define, me legitima. Também define e legitima a empresa. É isso que cria valor. Minha genialidade é lucro. Uau! Na verdade, foi assim que a Aeron passou a funcionar. Como relatam McLee e Elkid, a Aeron registrou milhões de dólares de lucro em certo negócio, antes que este tivesse gerado um níquel sequer de receita. Claro que, depois do ato da criação, ninguém se preocupava com o acompanhamento. Isso não era tarefa digna deles. Por isso, com bastante frequência, o lucro não acontecia. Se gênio e lucros eram a mesma coisa, não importava que às vezes executivos da Aeron desperdiçassem milhões de dólares competindo uns com os outros. Como disse Amanda Martin, executiva da Aeron, dar uma lição em um dos colegas era sinal de criatividade e grandeza. Skilling não apenas se considerava mais inteligente do que qualquer outra pessoa, mas também achava que tinha mais sorte, como Yacoca. Segundo pessoas que conheciam bem, achava-se capaz de derrotar as probabilidades, porque se sentiria vulnerável. Nunca havia nada errado. Skilling ainda não admite que tenha ocorrido algo errado. O mundo simplesmente não sacou. Colisão de dois gênios. Os gênios da casa também quase derrubaram a Wall e a Time Warner. Steve Case, da Wall, e Jerry Levin, da Time Warner. Eram dois CEOs de mindset fixo, que fundiram suas empresas. Consegue adivinhar o que aconteceu? Case e Levin tinham muita coisa em comum. Ambos cultivavam uma aura de suprema inteligência. Ambos procuravam intimidar as pessoas com seu brilho, e todos sabiam que ambos costumavam reivindicar o que não mereciam. Como gênios da casa, nenhum deles queria ouvir reclamações, e ambos se dispunham a despedir quem não jogasse em equipe, isto é, quem não preservasse a fachada que haviam construído. Quando a fusão efetivamente ocorreu, a Wall tinham tantas dívidas que a outra empresa se viu às portas da falência. Você poderia pensar que os dois CEOs trabalhariam em conjunto, unindo esforços para salvar a empresa que havia criado, mas, ao contrário, cada qual tratou de aumentar seu poder pessoal. Levin foi o primeiro a cair, mas Case continuava a não tentar fazer com que as coisas dessem certo. Com efeito, quando o substituto de Levin, Richard Parsons, mandou alguém cuidar de reerguer a Wall, Case se opôs veementemente. Quem recuperasse a Wall ficaria com mérito, assim como fizeram com Yacoca. Era melhor deixar que a empresa desabasse do que permitir que outro príncipe fosse coroado. Case foi finalmente aconselhado a renunciar ao cargo, e ficou furioso. Como Yacoca negou qualquer responsabilidade pelos problemas da empresa e jurou se vingar daqueles que tinham se voltado contra ele. Por causa dos gênios da casa, a Wall e a Time Warner terminaram o ano 2002 com uma perda de quase 100 bilhões de dólares. Foi o maior prejuízo anual na história dos Estados Unidos. Invulnerável, invencível e merecedor. Yacoca, Duna, Lay, Skilling, Case e Levin, ele nos mostra o que pode acontecer quando pessoas de mindset fixo passam a gerir empresas. Em cada caso, um homem brilhante colocou a companhia em perigo porque provar a si mesmo e ao seu legado era o mais importante. Não eram pessoas perversas, no sentido comum da palavra. Não tinham intenção de prejudicar, mas, em momentos críticos de decisão, optaram por aquilo que os faria se sentirem bem aos seus olhos e aos olhos alheios. Em vez de preferir o que seria melhor para os objetivos do longo prazo da empresa, pôr a culpa em outros, esconder os erros, elevar artificialmente os preços das ações, esmagar rivais e críticos, espezinhar os pequenos, eram esses os procedimentos operativos que normalmente usavam. O que é fascinante é o fato de que, enquanto levavam suas empresas no caminho da ruína, todos esses líderes se sentiam invulneráveis e invencíveis. Em muitos casos, dedicavam-se a atividades altamente competitivas e enfrentavam ataques de rivais ferozes, mas viviam uma realidade diferente. Era um mundo de grandeza e mérito. Kenneth Lay tinha um grande sentido de mérito. Mesmo na época em que ganhava milhões de dólares anuais na Aeron, contraiu grandes empréstimos pessoais na empresa, deu emprego e contratos aparentes e usou os aviões da firma como se fosse de sua família. Mesmo nos anos difíceis da Chrysler, Yacoca organizava festas opulentas para a elite da empresa. Em todas elas, como um rei, dava a si mesmo um presente dispendioso, cuja fatura era mandada aos executivos. Falando dos dirigentes da Wall, um antigo funcionário afirmou: estamos falando de homens que se consideravam com direito a tudo. Não admira que esses líderes acreditassem ser invencíveis, envoltos no manto da realeza, rodeado por aduladores que exaltavam suas virtudes e ocultavam os problemas. O mindset fixo criava neles um reino mágico, no qual o brilho e a perfeição do rei eram constantemente confirmados. Com esse mindset, eles se sentiam completamente realizados. Por que iriam abandonar aquele reino e enfrentar a feia realidade das imperfeições do fracasso? Como diz Morgan McCall em seu livro Wright Flyers, Voando Alto, infelizmente, muitas vezes as